Por que Jesus realizou tantos milagres no sábado? No estudo de hoje, nós vamos ver que o sábado não é apenas um dia de descanso, mas um tempo de libertação, de cura, de restauração. Um dia para demonstrar o amor e a compaixão do nosso Deus. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. É um privilégio poder ter a sua companhia, é um privilégio poder compartilhar a mensagem da Palavra e crescermos no conhecimento. Começo o programa de hoje mandando um abraço. Esses dias eu estive na Igreja Adventista da Cachoeirinha, na cidade de Manaus. A bela Manaus, um povo acolhedor, uma gastronomia maravilhosa e foi tão especial aqueles momentos ali junto com a comunidade, inúmeros telespectadores. Eu quero mandar um abraço para a dona Rosa Maria, sempre ligada aqui no programa Escola Bíblica, e a Rosa Maria me falou uma coisa muito interessante que eu não esqueci. Ela falou assim: pastor, sempre fale daquilo que a Bíblia diz, porque quando o senhor falar daquilo que a Bíblia diz, eu sei que eu posso acreditar, porque o senhor está falando da Palavra de Deus. Rosa Maria, obrigado por me lembrar disso, porque esse é o nosso propósito aqui na TV Novo Tempo, no programa Escola Bíblica. Apresentarmos aquilo que a Palavra de Deus diz, aquilo que a Bíblia apresenta. E quando nós produzimos uma revista, quando nós produzimos as nossas revistas Esperança, esse é o nosso ideal. É a gente trazer o que a Palavra de Deus apresenta de uma forma didática para você crer e você aprender e estudar. Por isso você pode pedir as nossas revistas Esperança e nessa temporada estamos estudando o Sábado da Criação. Estamos entendendo o propósito de Deus ao nos deixar o sábado, ao deixar o sábado para a humanidade, e as grandes lições que nós entendemos e aprendemos quando paramos as nossas atividades no sábado. Nesta semana, como Jesus desconstruiu algumas ideias equivocadas que foram estabelecidas pela igreja, pela religião proeminente naquele período, que desvirtuou a essência do que é o sábado. E como Jesus apresentou isso. E hoje nós vamos um passo adiante e nós vamos ver mais algumas curas de Jesus no sábado e qual era o seu grande propósito ao curar as pessoas. E eu espero que você, ao estudar esse tema, cresça no conhecimento e experimente a bênção que é o sábado. Você pode pedir a sua revista e é só mandar uma mensagem para a gente para o nosso WhatsApp, é o 1298244 4449. 1298244 4449. Peça agora a sua revista Esperança, o Sábado da Criação. Você também pode ligar para a gente. É o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe está pronta para te atender até às 10h30 da noite. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Peça agora a sua revista Esperança, o Sábado da Criação. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos dê iluminação ao abrirmos mais uma vez a sua palavra
e que o conselho da nossa telespectadora Rosa Maria, da cidade de Manaus, seja o nosso objetivo sempre aqui, apresentarmos aquilo que a Bíblia diz, porque assim você pode acreditar, porque é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua palavra mais uma vez. Eu não tenho dúvidas de que esse é um tema muito desafiador dentro da nossa cultura, porque, de forma geral, a maioria das pessoas não para as suas atividades no sábado, não se desliga do seu cotidiano. Em realidade, não se desliga em nenhum dia. Alguns até por conveniência citam outro dia, mas não param da forma como o Senhor orienta, nos desligarmos, não cuidarmos dos nossos próprios interesses, mudarmos até a nossa conversa, mas nos ajude ao recordar sobre o sábado que essa é a nossa responsabilidade para que a gente desfrute aquilo que o Senhor tem para nós. Eu clamo por isso, meu Deus, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. A gente sempre usa a tela, uma forma mais didática para a gente estudar aqui, para a gente aprender. Quero te convidar a pensar um pouquinho, né? Eu até citei na oração, nem sempre as pessoas, elas tiram um dia para parar as atividades. Elas até citam, eu paro nesse dia. Mas quando a Bíblia fala sobre parar as atividades, não está falando sobre o cessar o trabalho, não é sobre não vou trabalhar. Isso está incluído, mas é muito mais do que isso. É esse momento de comunhão com Deus, de forma muito mais intensa, objetiva do que nos outros dias. Esse momento de comunhão com a nossa família, de contato mais próximo com a nossa família, ainda que isso é essencial ao longo da semana. É o nosso momento de comunhão com os irmãos numa comunidade religiosa. É o momento que nós devemos ter contato com a natureza, porque de alguma forma todo esse processo nos reporta ao plano inicial que Deus tem. Por isso, quando a gente está falando de sábado, a gente está falando de uma totalidade. Mas você sabe que quando a gente fala sobre esse assunto, historicamente a gente tem uma ideia também equivocada, uma ideia errada, que foi construída e que Jesus, quando veio à Terra, desconstruiu. E essa ideia muitas vezes é interpretada de forma errada por algumas pessoas que leem a Bíblia dizendo, não, mas o Senhor transgrediu o sábado. E até usam isso como uma forma de justificar a sua mudança. A gente sabe que essa mudança do sábado para o domingo, por exemplo, ela foi uma mudança histórica. Ou no mundo islâmico, por exemplo, a sexta-feira é o dia para parar as atividades, também é uma mudança histórica. Essencialmente, a gente tem o sábado como o dia que o Senhor reservou. Quando eu estou apresentando essas informações, essa argumentação, meu propósito não é ficar questionando o que você faz e as suas escolhas. Meu propósito aqui é apresentar o que a Bíblia diz. E hoje eu quero ampliar um pouquinho mais sobre como Jesus se portava no sábado. A gente começou a trabalhar isso ontem e como isso é essencial para a nossa compreensão do que nós devemos fazer. Lembrando que quando eu falo a respeito do sábado, eu não estou querendo justificar, apresentar, porque a Bíblia, quando apresenta esse tema, para ela, esse tema sempre existiu, ou seja, o autor bíblico não está querendo justificar. E nesse caso aqui, do sábado, sobre a postura de Jesus, é o Senhor orientando o povo de como eles deveriam viver, voltarem ao plano original. O texto é Lucas capítulo 13, versos 10 e verso 11. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, como nós vimos ontem, conforme era o seu costume, uma prática semanal. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada sem poder se endireitar, de modo nenhum. Ao vê-la,
Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus, diz o verso 12. O chefe da sinagoga, indignado por ver o que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não venham no sábado para serem curados. Lembrando a você que a sinagoga se tornou um local de culto, local de adoração, de reunião, de estudo da Bíblia, após a destruição do templo. E agora nós temos o templo reconstruído, mas as sinagogas estão ali ainda como um local de adoração, um local para que as pessoas estivessem juntas, para que lá na sua comunidade, na sua vila, eles pudessem adorar. E Jesus ia na sinagoga no sábado, conforme o seu costume, e muitos que queriam ser curados iam. E isso incomodou o chefe da sinagoga, dizendo: vocês têm 6 dias, não venham, venham nos 6 dias, não venham no sábado. Porém o Senhor lhes respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Vocês não fazem isso? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Perceba que Jesus está querendo ensiná-los a partir de uma prática que eles tinham. Eles não desprendiam o animal, livravam o animal da manjedoura e levavam esse animal para beber. Você sabe que a manjedoura muitas vezes estava num cômodo dentro da casa, dentro da própria casa, porque dentro da cultura aqui, o animal fazia parte deste ambiente familiar. A gente vai trabalhar isso um pouquinho quando conversarmos sobre Jesus. A gente vai ter uma semana especial sobre a Semana do Natal e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse significado de Jesus na manjedoura. Mas isso é para lá. Então Jesus está usando aqui uma ligação direta. Perceba, vocês não desprendem o animal? Será que essa mulher não deveria ser liberta também? E não importa qual seja o dia? Existe dia para libertação? Existe um dia que você não vai desprender o animal? Essa mulher precisa de libertação. Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Eu quero sublinhar aqui esta frase. Quando Jesus disse isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Sempre que existir uma verdade sendo dita, haverá uma oposição sendo apresentada também. Haverá aquele que vai se tornar o adversário, aquele que vai se opor, instigado por ideias que vêm do grande adversário, o inimigo de Deus. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Mas você percebe que Jesus está acima dessas adversidades e dessas oposições? Porque o grande propósito de Jesus é ter um olhar para aquele que necessita. A formalidade, as imposições, as regras criadas não tiravam de Jesus o olhar para as pessoas. Eu entendo que dentro de um processo ritualístico, eclesiástico, a gente tem vários incrementos importantes que fazem parte dos rituais, eu entendo. Agora, esses rituais não podem tirar a essência do Evangelho, a essência do que é cristianismo. E a verdadeira essência do cristianismo está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo isso
Tudo isso é um resumo da lei e os profetas. Tudo que está apresentado na palavra se resume a isso. Por isso, o que se cria não pode tirar o meu olhar de Deus e o meu olhar do próximo. E foi o que aconteceu. O ritualismo sabático que eles haviam criado, de uma pessoa não poder ser atendida no sábado, fez com que eles se tornassem insensíveis ao próximo. E é o mais importante. Nós aprendemos nessa história, queridos, a importância da sensibilidade. Aqui Jesus redefine completamente a compreensão do sábado. Para ele, libertar alguém é a mais profunda expressão de descanso sabático, libertação. Porque o sábado, de alguma forma, me lembra que eu sou livre de qualquer tipo de escravidão que exista. E eu sou escravo daquilo que me é colocado cotidianamente. São coisas boas em alguns aspectos, como o trabalho, mas de alguma forma isso pode me escravizar. E o sábado é para me lembrar de que no Senhor eu tenho liberdade. E liberdade não é fazer o que eu quero na forma como eu quero, porque isso é escravidão, isso é ser controlado pelos desejos. Liberdade, verdadeiramente, é colocar minha vontade sob a vontade de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. É o controle da vontade sobre os meus desejos. E vontade essa que é dirigida pelo poder do Espírito Santo. Por isso, quando nós vamos para Gálatas 5 e vemos o fruto do Espírito com seus vários gomos ali, a gente vê que o Senhor me faz livre quando eu sou controlado pelo Espírito. Romanos, o capítulo 8, eu não vivo conforme os meus desejos, mas conforme o Senhor quer. E o chefe da sinagoga e os adversários estavam sendo controlados por sua vontade, a vontade própria e não a vontade do Senhor. Estavam sendo controlados pelos seus desejos egoístas, e esses desejos egoístas eram apresentados como trajes religiosos, eram trajados como religiosidade. Você consegue entender isso? Como apresentação de ser um bom crente, de ser um bom cristão, de ser um zeloso com a palavra. Isso não tinha nada a ver com a palavra, estava bem distante, tinha a ver com criações humanas dizendo isto é a palavra. E às vezes a gente corre o mesmo risco, a gente diz o que a palavra não disse, mas a gente está dizendo que é a palavra. Isso é a vontade humana, os desejos egoístas. E os desejos egoístas me fazem ser insensível à necessidade de alguém. E ali havia alguém, uma pessoa escravizada que precisava ser liberta. Enquanto os líderes viam regras, Jesus via pessoas. Enquanto eles priorizavam a forma, ele restaurava a essência. O sábado como tempo de libertação, compaixão e cura. O Senhor não está anulando de que orientações, processo litúrgico seja importante. Não, não está. O que o Senhor está condenando são as regras que eles criaram e que fez com que eles se afastassem daquilo que era essencial, daquilo que era importante. Agora nós vamos para o outro texto que está em São João, o capítulo 5, Evangelho de João, o capítulo 5, e diz o verso: passadas essas coisas, lembrando que o capítulo 3 e o capítulo 4, o Senhor tem a descrição do encontro com Nicodemos e a mulher samaritana. No final do capítulo 4 tem a cura do filho de um oficial do rei,
E agora o capítulo 5, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, provavelmente a festa dos tabernáculos, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico tanque de Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e eles estavam ali esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, acreditavam, agitando, primeiro ao entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Vejam que a descrição de João dá a informação do dia. Ele começa com o ato de curar, dá a informação do dia e agora vai enfatizar a reação dos judeus que estavam ali. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Quando a gente lê leito, parece que o indivíduo tinha uma cama, algo pesado para ser levado. E essa expressão, carregar o leito, estava dentro das 39 leis criadas, que dizia que um homem no sábado não poderia levar um peso, mas era como uma frágil esteira que era colocada e ali isso servia de leito. Isso era a sua cama. E eles estavam mais preocupados, mais uma vez, com a formalidade, em outro episódio, do que na essência e no ato de celebrar a cura. Você já viu situação assim? Gente que, ao invés de celebrar com você algo maravilhoso que aconteceu, procura achar alguma razão para criticar aquilo que foi conquistado. Insensibilidade. E mais uma vez, a regra criada para o dia fez com que eles não olhassem a bênção do que havia acontecido. Você sabe que eu sou um pastor da Igreja Adventista já há um bom tempo, 31 anos. E ao longo do meu ministério, e agora eu estou falando para pessoas que se dizem guardadoras do sábado, muitas vezes eu vejo aquele que deixa de desfrutar da bênção de uma coisa boa que acontece na igreja, no sábado, e ele foca naquilo que é negativo, naquilo que deu errado, naquilo que foi bom, e não consegue ter um olhar para as bênçãos, para o desfrutar. Foi exatamente o que aconteceu. Indivíduos que estão mais preocupados com o ritual e com a forma do que com a essência. E eles não desfrutaram daquele dia. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou, ele me disse: pega o seu leito e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mais uma vez, a falta de sensibilidade para celebrar a bênção de que o indivíduo que estava doente agora recebeu a cura.
38 anos. Mas isso não era importante para eles. Houve uma ação de desprezo, uma ação de abandono, porque eles estavam apegados às regras e eles olhavam Jesus como um adversário, como aquele que transgride. E a gente não vê em nenhum momento um líder procurando se aproximar e entender, a não ser Nicodemos, no capítulo 3 do mesmo Evangelho de João, quando se aproxima de Jesus e diz: sabemos que você é mestre, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se ele não é de Deus. Com certeza esse homem veio observando quem era o Senhor, veio observando aquilo que Jesus fazia e ele não deixou com que a formalidade do conhecimento que ele tinha da lei tirasse o olhar essencialmente do Salvador. Mas aqueles judeus perseguiam Jesus porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, segundo a sua concepção, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Alguns pegam esse texto e interpretam o trabalho do pai como eu posso trabalhar qualquer dia. Estamos falando do ato da criação, estamos falando de ato da salvação. Jesus não está desrespeitando o sábado, ele está revelando o trabalho redentor de Deus. E o trabalho redentor de Deus, querido, não tem dia, não tem hora, não tem tempo. O Senhor deseja salvar-nos em todos os momentos. Por isso, fazer o bem deve acontecer em todos os dias. Fazer o bem deve acontecer em todos os momentos, porque esse é o trabalho redentor. Mesmo no sábado, Deus continua sustentando a vida, curando corações, libertando pessoas. O sábado, portanto, não é um dia de inatividade, mas é de participação no agir compassivo do Criador. Assim como Jesus, nós podemos usar esse tempo para visitar, para ajudar, para ouvir, para curar feridas emocionais, fortalecer vínculos. Cada gesto de bondade, cada palavra de esperança, cada oração feita no sábado ecoam o próprio ministério de Cristo. Eu quero orar para que o Espírito de Deus nos dê sensibilidade, para que a gente, em todos os dias, mas muito mais no sábado, a gente tenha olhar para o nosso próximo. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra, obrigado por Jesus Cristo, o nosso Redentor, que a gente veja no Senhor o nosso exemplo, a gente desfrute o sábado e a gente faça o bem. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome e por amor do Salvador. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos, nos veremos amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica. Tchau.